Meu filho ficou 10 anos na base do Corinthians, eu vivi aquilo. Quando ele vai para o profissional, eu não tem graça, 7 meses, não deu para viver. E aí, hoje é uma forma de eu realmente sentir ele como jogador, a gente torcer com ele. Bom, no Corinthians, né? Só gostaria de não citar o nome dele, mas tem lá no Corinthians, tem na Ponte Preta. Sim. E tem alguns no Caeiras, que já é profissional. Eu não sei. Eu estou te falando isso agora, pode ser que não aconteça. E isso que eu vou te falar é muito, mas muito difícil que aconteça. Mas eu acho que eu vou estar lá um dia. Eu vou ainda entrevistar o Obama. Obama? Você vai ver. Pode anotar aí. Desde pequeno, eu convivi com meus pais, né, que já eram corintianos, né? E aí, escutando rádio, escutando jogos do Corinthians no radinho, não tinha televisão ainda. E aí vai indo, né? Aí pega aquele amor, né? Dos meus irmãos, o mais corintiano, assim, fervoroso e tal. E eu mesmo, o resto são corintianos, mas ninguém tinha aquela gana de ir em jogos do Corinthians, acompanhar o Corinthians, né? E em vários jogos memoráveis que ficou marcado na história, né? 120 mil torcedores no Pacaembu, Corinthians e Ponte Preta, sim, né? A invasão do Maracanã, 76, né? Só não fui para o Rio Grande do Sul, mas Maracanã a gente foi. O senhor estava em 76? Sim, a gente foi naquela época lá, torcedores que se juntavam, fretamos um ônibus, né? Aí fomos lá aqueles ônibus que o motor é atrás, que você dava para ir deitado lá em cima da frigideira lá. Foi muito bacana. Quando o senhor era garoto, qual era o jogador ou qual o time inesquecível para o senhor? O time... eu não vou falar o time, porque às vezes a gente... Mas vou te falar alguns jogadores que ficaram marcados. Ado, Zé Maria... lembrar os nomes agora. Tem mais um Zé Maria, aí tinha Darcy, né? Um Zé Maria, Darcy. Puta, tinha um carequinha lá, que esse eu esqueci o nome. Aí depois veio Vladimir, volante Luciano, Russo, né? Que era o time de 76. Lance também, centroavante, Lance. Não dá para lembrar de todos, mas isso aí. Basílio nem se fala, Pé do Anjo, né? Que aí depois veio. Mas tem uns times antes, que era na época do Rivelino, entendeu? Sim. Rivelino. E nessa viagem do senhor para o Rio, em 76, o senhor foi com a família, o senhor falou que foi com os amigos, né? Não, na realidade eu tinha 16 anos, né? Então isso que eu ia perguntar, o senhor estava em época de escola, né? Isso aí, não. E aí fomos com molecada, né? Matando aula e tudo bem. E quem que pagou a viagem? Porque, assim, imagina vocês devam ter ido numa sexta, num sábado. Na realidade, tinha um pessoal lá que uns comerciantes lá, amigo nosso, que fizeram a vaquinha e pagaram o ônibus, né? Ah, que legal. E aí a gente foi de penetra, né? Uhum. A maioria do torcedor, que na época, torcedor do Corinthians, que não era organizada, vamos dizer assim, né? Que já tinha... que contratava os ônibus, a maioria foi de carona, de graça no ônibus, e aí vai. Até porque foi lotado o ônibus, né? Aquele estilo Corinthians, né? Não, e lotado o ônibus. Nego saindo pelo ladrão. E o que o senhor lembra, assim, o que te marcou da viagem, do jogo, da cidade do Rio de Janeiro? O que marcou da viagem na estrada, né? Que a gente parou bastante, né? Até para... E aí, a ansiedade de querer chegar no Rio,
quando chegou, o café da manhã foi um banho gelado de mar lá, até para acordar, né? E aí ficou, ninguém levou roupa, no caso, ficamos com a roupa mesmo, né? Eu lembro que eu estava com um tênis, se eu não me engano, era até um Conga, aquele azulzinho, né? Um tênis, uma calça, e aí levei só uma bermuda, né? Que eu achei que ia fazer bastante calor e como fez. E aí o que foi bom que molhei a bermuda para caramba e depois tirei, fiquei de calça esperando a roupa secar. Foi um episódio marcante assim da história do Corinthians, né? Embora não tenha vencido o Inter lá no Sul para ter conquistado o título, mas a torcida, o clube em si, né, comemora a 76 como uma das grandes façanhas da história do Corinthians, né? O senhor estava lá. Com certeza, né? Entendeu? Porque desde essa época, às vezes eu iria em jogos que, tipo assim, meus pais muito pobres e tal, né? E às vezes arrumava com um amigo, né? Entendeu? Eu tinha um carrinho de rolemã, né? Um caixotinho que aí fazia carreto na feira, né? Ou ia buscar água, porque eu nessa época eu morava em São Caetano, ia buscar água na General Motors, água mineral lá para deixar para a mulherada. Tinha várias coisas que nós fazíamos que ganhava nosso dinheirinho, né? O senhor fazia vários bicos quando era mais novo. E aí eu levei um dinheirinho só para comer, lanche, esse negócio, né? Realmente, o pão com mortadela, né? Porque hoje, se você falar pão com mortadela, não dá, né? Cerati está hiper caro. Verdade. Aliás, só fazer um parênteses aqui, mais cedo eu fui fazer mercado, nossa, eu saio chorando do mercado, porque tá muito caro. Não, você leva quentinho hoje, você não traz nada. O senhor comentou comigo que o senhor fazia bico quando o senhor era mais jovem, e quando o senhor já, na vida adulta, o senhor trabalhava com o quê? Eu trabalhei em loja de imóveis, né? Que mesmo, né, na época de menor, nessa época de menor, tinha o salário de menor, né? Entendeu? Aí trabalhei com imóvel, mas eu comecei a trabalhar em loja de acessório para carro, em São Caetano também, né? Instalar acessórios, né? E sempre mexi com esse negócio de carro. E depois, com o tempo, aí eu trabalhei em autopeças. Ô, senhor Severino, além do William, outros filhos o senhor tem? Eu tenho uma outra filha, que é a mais velha do que o William, que é a Michele, e o William. Só os dois. Ah, são só os dois? Só. A Michelle é de que ano? O William é de 87, 84. né? 88. O William é 88. Ah, o William é 88. Eu tava vendo mais cedo o documentário lá que vocês fizeram da paixão da família pelo Corinthians, e aí fiquei com o negócio da peneira lá, que era 87, mas na verdade ele é 88, né? 88, isso. Boa. Quando o William começou a jogar na base do Corinthians, foi com 8 anos, quando ele foi fazer um amistoso da escolinha do Marcelinho contra o Corinthians mesmo, né? Contra o Corinthians mesmo. Aí foi fazer um jogo treino lá, né? Que, na realidade, o pessoal queria levar alguns jogadores 8-7 para o elenco do Corinthians. Mas, geralmente, quando vai à escolinha, ele joga com uma categoria abaixo do Corinthians, né? Sim. Entendeu? E aí jogou contra a categoria 8-8. Só que em escolinha não são todos os garotos que é 8-7, né? Entendeu? Sim. E aí teve isso. Aí o William ficou na categoria 8-8, que ele era um ano abaixo da escolinha que tinha vindo. A paixão do William pelo futebol, qual que é a relação, qual que é o peso do senhor assim, para o William começar a jogar bola, para ele gostar do esporte? Qual que a influência, não no sentido dele ter entrado no Corinthians, mas eu sei que ele entrou por mérito, assim, mas para ele começar a praticar o esporte, para ser uma coisa que ele viu ali que ele se dava bem e tal. Se você pegar qualquer garoto hoje, né? Até porque eu nem digo que na época do William não dava, mas eu já tinha uma bicicletinha pequena. Mas se você pegar qualquer garoto hoje, você pega um pedaço de papel, a primeira coisa que você vai fazer vai jogar para o alto
faz uma bolinha, joga para o alto e vai chutar, né? Com o William, desde pequenininho, ele querendo chutar, ele já pegou uma bolinha, né, na feira, né? Pegou uma bolinha e já começou a chutar. Gastava energia para caramba com a bola dentro de casa, né? Eu acho que eu tinha uma foto, uma época, de uma vidraça que eu tinha na minha sala, que eu troquei várias vezes os vidros, depois eu cansei e deixei ela sem vidro. Deixou Né? quebrada. Deixei tudo quebrado, porque ele quebrava bastante. Né? E aí, putz, aí era uma energia do caramba. E justamente como ele começou a jogar futsal, que era pequenininho, quando ele pôde ir para o campo, aí eu coloquei ele numa escolinha, né? Até para desenvolver melhor. O William era bom de escola? Se ele era... Porque eu não conheço o William, tá? Mas ele me aparece uma pessoa tímida, assim, um cara reservado, né? Sim, sim. Bom de bola, ruim de escola. Não, ruim que você a não gente pegava fala no pé, não? não é aquele... É porque Deus dá o dom para cada um pouco, né? Sim. Ele, é lógico que ele cumpria os deveres da escola, mas a irmã dele ajudava muito ele na escola. Porque juntava um pouquinho do dom que ele às vezes não entendia legal, com a preguiça de fazer as lições de casa, né? Hoje eu vou entregar, né? A irmã dele sempre fazia lição para ele de casa. A Michelle, então, ela é mais a crânio da família, né? É isso. O seu Severino, que engraçado essa história dele ser bom de bola na escola. Eu lembro quando eu era garoto, eu jogava bola e tinha um campeonato lá que precisava ter nota para, tipo, você tinha que ter nota boa na escola, porque senão você não jogava. E aí os moleques bons do meu time não podiam jogar os jogos mais importantes por conta disso daí. Então, mas é porque ele de repente não tinha uma irmã, né? Porque a Michelle sempre É, ajudou o irmão dela. E aí tinha uma nota que tirava, né? Bem, né? Mas ele não era tão ruim, né? Não tem o dom que tem como jogar bola. É um pouquinho sim. mais era era um pouquinho mais ruim. Quando a gente conversou no podcast, o senhor comentou da necessidade da família de alugar a casa em Ribeirão Pires, alugar uma Isso. casa na Celso Garcia, né? Não, na verdade, Celso Garcia foi o que o senhor comprou depois, né? É isso que eu comprei depois. Eu precisei alugar uma lá em cima do Tatuapé, né? Que o custo da casa e do aluguel era 3 vezes mais do que o aluguel lá de Ribeirão Pires, né? Sim. E para mim também poder, porque não aguentava mais ir em Ribeirão Pires, trazer o William para treinar, e aí eu ia trabalhar como representante comercial e posteriormente tinha que vir buscar ele, então gastava muito combustível e tal. E aí eu optei por alugar uma casa, e ele ficava, pelo menos ficava mais próximo do Corinthians e tudo mais. Não foi muito arriscado, não, pensando assim na estrutura familiar, né? Porque, de certa forma, aquilo foi um sacrifício da família para que o William pudesse buscar o sonho dele, que ele conseguiu, graças a Deus, aí concretizar, né? Mas como que, por exemplo, a Michelle se sentiu com isso? Ela se mudou também? Não teve algum Na problema em realidade, relação a isso? não, eu aluguei uma casa e todo mundo mudou, né? E aí Sim. mudamos, matriculamos eles aqui, né? Na escola, e aí teve que seguir, entendeu? Não teve, tipo assim, um problema, sei lá, de ciúmes, Não, 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 por a mudar para irmã São dele, Paulo. não, tranquilo, sem problema nenhum. Foi Pô, que bacana, foi todo mundo incentivando, todo mundo no mesmo pensamento, né? bacana ver a família unida, né, em busca do... Não, com certeza, a família é totalmente unida. O senhor, desculpa a pergunta, assim, é mais pessoal, inclusive Pode perguntar, fica à vontade. mas assim, o senhor foi casado com a mãe do William durante toda a vida, até ela partir? Não, antes dela partir, eu tinha me divorciado dela, mas Sim, nunca deixamos de ser amigos, sempre. Eu acho que eu estava mais na casa dela depois que eu me divorciei do que quando era casado, vamos falar assim, né? sim, Mas bacana. sempre. Eu fui divorciado dela
uns anos antes. Nessa época da infância dos seus filhos, ou na adolescência, né? Ela trabalhava? Ou só o senhor sustentava a Não, casa ela sozinho? trabalhava. Não, ela trabalhava. A mãe dele trabalhava. Ela trabalhava no quê? Ela trabalhava de doméstica mesmo, Ah, que né? bacana. Uhum. Isso. Dá para ajudar, porque esse era o dinheiro fixo, que quando a rua não ia muito bem como representante, isso aí que ajudava, né? Nossa, Severino, vida difícil essa, hein? Mas é a vida, que eu te falo que é a vida da maioria dos jogadores, né, de Sim. futebol. É isso daí, vem de baixo mesmo, sacrifício. Isso aí não tem como, entendeu? Sim. Certo? Eu acho que é isso aí mesmo. E quando que o senhor meio que teve certeza, assim, eu sentiu que o William estava encaminhado, assim, que ele ia ser Eu acho que profissional? ele com 13 anos já mostrou que Já dava para dava, sentir. já dava para sentir. Ganhamos bastante campeonato e aí foi isso. A geração dele tinha ele, o Jô, o Fagner é da turma dele também, não é? Da Então, base? a geração dele que é assim, você vai pegar uma geração, ele é 88, mas no Uhum. 87 tinha o Jô, tinha vários outros garotos que não deram seguimento, mas que ficou o Jô, do 87, o Jô que está jogando hoje, Sim. né? Aí 89 que jogava junto, né? Tá o Fagner, o menino que está no Flamengo, O Everton? o Everton Ribeiro, né? O Sim. Everton, goleiro do Palmeiras, né? Na base do Corinthians. Tem vários jogadores aí. O senhor ia, assim, essa época de base, assim, sub-15, sub-17, você viaja muito pelo interior de São Paulo, né? Jogando Campeonato Muito, Paulista. muito, O senhor muito. viajava para ver, era aquele pai Conheço quase presente, o assim, interior viu? de São Paulo por causa disso. Até porque ele ia, eu ia para o jogo, né? E às vezes ele ia na sexta-feira, jogava no sábado de manhã, ia na sexta-feira, E o senhor ia aí no sábado de sábado de manhã manhã. a gente saiu umas 5 horas da manhã de casa para chegar lá, por exemplo, lá em Ribeirão Preto, né? Vixe, é longe, hein? Chegar para 9 horas, quando estiver entrando em campo, a gente estava lá. Caramba, que doideira, hein? Porque é puxado essa época aí de Já foi, não, e fora os sub-15, outros jogos sub-17. que tinha campeonato antes do Campeonato Paulista, às vezes tinha uns torneios aí que eles iam passar uma semana, nós iríamos, juntava todos os pais lá, Uhum. íamos, aí a gente ficava numa pousada, tinha pessoas que iam na frente, já ficava, tinha uns que só iam para o final, né, mais para o Sim, final de semana, e era sim. isso. Ô, seu Severino, e quando o William ele saiu do Corinthians, o senhor morou na Ucrânia, morou na Rússia, morou na Inglaterra também com ele? Na realidade, ele saiu do Corinthians e foi para a Ucrânia, Sim, né? Aí eu fiquei com ele lá uns 3 meses, né? Fiquei lá com ele um tempo. Aí depois, tipo assim, até porque é bom deixar ele sozinho, até sim, para saber acordar, né? A responsabilidade de acordar, ter toda a responsabilidade e o fato de estar sozinho, mas pegar a experiência de vida, né? Entendeu? Aí sim. vim embora, fiquei um mês aqui, aí daqui a pouco voltei de novo, entendeu? E aí Sim. foi indo. O senhor gostou dessa experiência lá na Ucrânia? Como que foi para o senhor? Maravilhoso, na Ucrânia, Mesmo com aquele o frio frio. todo lá da Ucrânia? Então, mas é frio, mas assim, dentro de casa tem a calefação lá, que é de aquecimento, né? E o frio é na rua mesmo, entendeu? Mas tinha o verão também, que é pouco tempo, mas a maioria era frio. Mas é uma experiência boa, né? Porque você vai conhecendo outros países, vai conhecendo outras pessoas, outras línguas, né? E é isso daí, vai dando Sim. certo. Quando chegou a proposta do Shakhtar, é, o Corinthians estava num ano difícil, né? O senhor acha que se o William tivesse Super ficado, difícil, você super acha que se ele difícil. tivesse Na ficado, realidade, ficaria na Série A? questão da Série A, como futebolista, né? Eu não sei, porque poderia ser que não. Muita gente fala, mas se ele tivesse, iria ficar.
eu não posso te garantir isso, não. Né? Não se ganha futebol. Esses dias aí o Paris Saint-Germain jogou com o Messi, jogou o Neymar, jogou o Mbappé, tudo, e o time que era do outro lado não era um time que empatou 1-1. Entendeu? Então, não se ganha antes do tempo. O que eu falo que não, estava numa situação difícil financeiramente, o Corinthians realmente estava. Quando chegou essa proposta aí, acho que foi 20 milhões de dólares? 20 milhões de euros. De euros na época? Uhum. Isso daí mudou, assim, imagino que financeiramente mudou, mas esse dinheiro todo, ou parte desse dinheiro, né, que era o que o William tinha, o quanto que mudou a vida de vocês? Totalmente, né? Mas só que assim, eles vieram e pagaram a multa para o Corinthians, né? Sim. Pagaram a multa do futebol. Aí muda, né? Totalmente, porque, que nem eu te falo, a maioria dos jogadores aí, eles vêm de uma Origem humilde, né? Bem de uma região baixa, de pobreza, tudo mais, Sim. de sacrifícios, né? Sim, sim. E aí, naturalmente, que muda, assim. Mas o William, assim, mesmo quando ele foi para a Europa, continuou sendo a mesma pessoa, ou o senhor sentiu ele mais vislumbrado, Não, assim, por não, estar... mesma pessoa. Nada Mesma subiu, é a pessoa? mesma pessoa. Mesma pessoa, tranquilo. Não só ele, como a família dele. Sim. E dos países que o senhor passou, qual que o senhor gostou mais? Inglaterra é o top, né? Entendeu? Mas tem vários lugares que eu passei na Turquia, lindo, né? Bósnia, a Ucrânia, algum lugar, já passei na Rússia, Eu na vi lá Espanha, no Instagram do senhor, na Itália. Itália, foto com Maradona. Isso. Então, tem vários. Agora, como fiquei mais tempo em Londres, conheci mais Londres, né? E até, assim, não tem nada a ver com a nossa história, mas quando eu fui para lá, eu fui visitar o William estava jogando no Chelsea quando eu fui para lá. E aí eu Uhum. fui visitar, fui fazer o tour lá do Stamford Bridge, e aí assim, eu sou corintiano, tá? Aí Opa, eu aí sim. falei pro guia lá que eu era corintiano, tal, que eu vi o William começando, tal, aí a gente ficou batendo o maior papo sobre o William, ele falou super bem, tipo, esse jogador importantíssimo para aquele Chelsea da época, tal. Falou, pô, a gente adora jogador brasileiro, porque os caras que passam aqui vão sempre bem, tal, no Chelsea, elogiou pra caramba mesmo os brasileiros. Conheci o Corinthians por conta do Mundial. É isso aí. Mas lá e o Chelsea é um time equivalente a Corinthians aqui no Brasil, acolhedor, né? Pô, muito, muito bom o time. E a passagem dele pelo Arsenal, por que o senhor acha que Esse não foi deu um certo? projeto, isso Foi aí foi aquele um projeto projeto, que né, não que deu não certo. passou, né? Por várias coisas que acho que era para acontecer, não aconteceram, e aí desanimou ele totalmente. Agora, trazendo para o presente, eu acho que é até uma coisa importante a gente falar sobre isso. Quando o William chega no Corinthians, ele dá aquele abraço lá emocionado. O senhor dá um abraço emocionado nele, lá no Parque São Jorge, Uhum. e acho que o senhor chorou ali, né? O que passou na cabeça do senhor? O que representou para o senhor aquele retorno dele? Então, isso é uma emoção de você, num tempo de pandemia, que você está há 2 anos, né, sem ver alguns parentes. Muita gente não tiver a chance de ver o seu parente, né? A chance de, hoje, pelo menos, porque se você pegar, meu filho ficou 10 anos na base do Corinthians, eu vivi aquilo. Quando ele vai para o profissional, eu não tem graça, 7 meses, não deu para viver. E aí, hoje é uma forma de eu realmente sentir ele como jogador, a gente torcer com ele dentro de campo, ele voltar, né? Está tudo bem com ele. Enfim, é uma emoção de... Meu filho saiu o ídolo do Corinthians, voltou como ídolo, e é um garoto que quando eu vou dar aquele abraço nele, que ele chega lá com uma sirene tocando, foi a mesma
a mesma, como eu quero dizer, a imagem é diferente, mas foi com a mesma emoção que a gente chegou um dia lá, segurando uma chuteirinha para fazer uma avaliação. Era uma coisa assim que vocês sempre sonharam, então, né? De voltar. Justamente, né? Sim. Lógico que eu sempre pedi a ele, lógico que a gente jamais eu queria que ele voltasse sem ter condições nenhuma, né? Sim. Porque futebol é o corpo também, né? Então, eu acho que é isso. Mas quando ele voltou e ele poder jogar, representar, isso aí sempre foi um sonho nosso. E o senhor já foi lá no CT Joaquim Grava, já com ele como jogador do Corinthians, para conversar com o elenco lá? O senhor está participando mais da vida dele agora que ele está aqui no Brasil? Eu evito, né? Eu já fui lá, mas na realidade eu evito de estar indo lá direto, até porque senão todos vão querer estar lá, né? Não é bacana. Sim. Mas eu sempre vou lá, conheço a maioria dos jogadores, né? Já conhecia, mas estou lá direto. O senhor é boleiro, né, o seu Severino? É isso aí. Eu vi lá a foto com o Hazard, com o Maradona, com o Pato. Tranquilo. O seu Severino, o senhor é sócio do Corinthians, né? Sou. Desde quando? Desde quando? O Remido já faz uns 20 e pouco. Eu sou sócio do Corinthians faz uns 40 anos. Ah, bem antes do William, então, aparecer. Não, isso bem antes. Eu pensei que fosse mais recente. Não, sou sócio do Corinthians. O William só está no Corinthians porque a gente é sócio. Sim. O senhor frequentava o clube antes do William? Antes do William nascer? Não, frequentei, né? Mas não com tanta frequência. Mas frequentava, até porque morava muito longe. Né? E hoje o senhor frequenta? Frequento. Direto lá, estou direto sempre. O senhor gosta de ficar onde lá? Assim, qual que é a sua atividade lá no Parque São Jorge? Não, na realidade, eu... Tem o pessoal que fica ali no Canindé, tem o pessoal ali que Não, fica eu mais fico o no pessoal da Canindé. Rocha. Na realidade, eu fico no geral lá. Futsal, fico tudo... Bastante lá lugares. O senhor é figura popular lá dentro. Sou uma figurinha carimbada, né? Sim. Ô, seu Severino, eu queria tocar no assunto do senhor da eleição do ano passado. Teve aquele... O pessoal da comissão tirou o senhor da eleição. O que aconteceu ali? Qual que é a versão do senhor? Na realidade é assim, ó. Na realidade, ali era uma eleição de chapinha e no Corinthians existe pessoas demagogas, né? Pessoas que sem escrúpulos nenhum. Quando houve, porque por exemplo, acho que hoje mesmo ou ontem o presidente lançou aí, venha ser sócio do Corinthians. O Corinthians está fazendo um plano e muitas vezes o que acontecia em época de eleição, antes disso, a pessoa que estava atrasada a manutenção, né, precisaria colocar em dias para ele estar apto a votar. E lá, como qualquer política, os caras sempre têm as manobras, né? Fala assim, ó, a gente vai colocar aqui, ele tem que estar apto, tem que estar em dias. Mas, assim, a eleição era em novembro, né? Depois mudou para janeiro, mas você tinha que estar em dias até setembro do ano anterior. Sim. Então, eles colocavam um aviso lá para junho, julho, né? Você tinha que estar em dias até setembro. E muitas pessoas achariam que poderia estar em dias um mês antes da eleição. Entendi. E aí eu mandei no Facebook, né? Olha, você que está, venha, né? Regularize. Se você tiver dificuldades, né? Vai lá na secretaria que eles estão parcelando. Eu nunca coloquei que eu ia pagar, nunca coloquei que eu venha votar em mim que eu vou te ajudar, nada disso. Então, o senhor sofreu... E lá eles interpretaram isso e aproveitou umas pessoas que
não tem escrúpulo nenhum, que eu te falo, Uhum. e resolveram me tirar da eleição, mas tudo tranquilo. Eu aceitei normalmente, o meu ego não satisfaz ser conselheiro do Corinthians. Eu sou Sim. torcedor do Corinthians, sou sócio do Corinthians. O senhor acha que o senhor sofreu uma perseguição política lá dos seus direitos no clube? Às vezes é pelas pessoas que você apoia, Sim. né? Pelas pessoas que você apoia, às vezes você é condenado. Mas eu te falo assim, Uhum. até porque eu sempre apoiei. Eu sou do tipo que, se você estiver comigo, ou eu te apoio, você vai perder. Não tem Uhum. problema, eu vou estar com você. Eu não sou aquele cara que ele vai perder, então eu vou pular para o outro lado. Uhum. Né? Não, perdeu, a gente está junto, vamos junto até o final. Quem que Se o senhor... você está bem, se você estiver bem, a gente vai até o final também. A chapinha do senhor apoiava qual candidato à presidência do Corinthians nessa eleição? Na realidade, sempre apoiou a renovação e transparência, que tinha esse chapa, e o fato de Uhum. ser o presidente André Santos. Né? Entendi, Sempre entendi. apoiei. E dessa vez aí, que seria o Duílio, que é o antecessor a ele, né? Seria também, entendeu? E Sim, aí, às vezes, você é perseguido por causa disso. sim. O senhor é amigo do Andrés? Somos amigos, com O certeza. senhor conheceu ele na época da base, que ele era diretor de base. Isso, conheci ele na época da direção de base. Para o futuro, o senhor pretende concorrer ao conselho novamente? Uma eleição Não, na futura? realidade eu nunca, não, na realidade eu nunca não faço questão de ser conselheiro no Corinthians, Não faz questão? né? Não faço. Eu sou corintiano, tenho o meu título que eu comprei, que eu paguei com o meu suor, né? E sempre paguei lá. Então, não faço muita questão, não. Nossa, Severino, e atualmente, o que o senhor faz? Atualmente eu tenho um podcast, é esse que eu estou tendo uma entrevista com você, né? Eu tento trabalhar com alguns jogadores aí, tá? Estamos tentando fazer algum negócio. Ainda não fiz, mas estamos tentando com molecada, jogadores já profissionais. E no escritório a gente tem um business negócio. O que surgir, Sim. ser bom negócio, a gente faz. Então, hoje o senhor é agente de jogador. Sim. Qual jogador que o senhor tem aí no seu leque de trabalhando com o senhor? O William. Não, não, tô Deixa o brincando. Kia É saber disso porque, daí. não, mas a gente só tem molecada mais, Uma entendeu? Tem molecada? uns que. Só. Ainda não. Quando o garoto começa a espontar, aí vem uns escritórios grandes aí, porque tem um detalhe: eu não dou dinheiro para jogador. E Certo. nem compro a procuração dele. Eu faço um trabalho, né? E aí tem uns jogadores aí que eu já tive, que aí, no caso, os caras vêm, oferecem dinheiro, compra procuração, né? Não compra com o pai, com a mãe, Sim. e a família se vende ao jogador. Então, para mim, não me interessa isso. Se ganha dinheiro nesse negócio com uma porcentagem de uma negociação, é isso, né? Na realidade, você trabalha com o jogador e você ganha uma porcentagem, né? Aham. Entendeu? É isso aí. Então, na verdade, o senhor está, de certo, embora o senhor não coloque dinheiro para ter um jogador, o senhor está fazendo um investimento, porque o senhor não sabe ainda se ele vai estourar ou não, né? Com certeza. E justamente isso daí que é o mais porque na hora que você investe ele quando ele não é nada, tudo bem. Daqui a pouco, Sim. quando ele vai virar, vem uma outra empresa, aí pega o cara se vende lá, no modo de falar, para ser bem Sim, claro. sim. E aí essa outra empresa que ganha os dividendos. Né? Mas o senhor é olheiro também, o senhor que vai atrás desses Sim, sim, meninos. Ou sim. tem uma equipe que Levo. trabalha para o senhor? Não, eu tenho todos os clubes aí que eu tenho muita amizade, né? Aham. Independente que for, os clubes grande, pequeno, eu levo. E quem credencia a se jogar é o próprio jogador dentro de campo.
Boa. Ele que passa numa avaliação. O senhor tem algum garoto em alguns dos clubes grandes aqui de São Paulo? Ó, no Corinthians, né? Só Uhum. gostaria de não citar o nome dele, mas tem lá no Corinthians, tem na Ponte Preta, Sim. e tem alguns no Caeiras, que já é profissional, né? Uhum. E na Joga o quê? A Portuguesa. Bezinha, o Caeiras? O Caeiras joga bezinha, tá na Ah, bezinha. bom. Estou vendo que o senhor é uma pessoa influente no sentido assim de ter muitos contatos no futebol, não que a Isso, sua sim, sim. postura determine o Uhum. que vai acontecer, mas assim, por o senhor ter um filho que joga na seleção brasileira, por ter contatos no Corinthians, por ter viajado todo o interior São Paulo e também ter conhecido o futebol fora, né? O senhor é uma pessoa que entende bem desse mercado, né? O senhor acha que o futebol hoje é um mercado muito sujo? Eu diria que em toda questão de negócio, comércio, tudo existe sempre uma ganância, aquele cara que passa o para trás, né? Mas, no geral, o Uhum. futebol, a negociação do futebol, ela é suja tanto do lado empresarial, como do lado do jogador, como do lado dos clubes. Enfim, Sim. tem uma gama aí que não é bacana. Por que ela é tão suja assim? Cara, eu diria assim, quando você vê, quando se torna dinheiro, prestígio, né? Entendeu? Sim. Egos de algumas pessoas, é isso aí que faz as pessoas atropelarem as outras, Uhum. e até com o maior respeito, né? Até na mídia mesmo, você vê que às vezes o cara é pago para falar mal do jogador, né? Ou não falar, né? Você pega Sim. muitos narradores aí, tá narrando o jogo, pegou o garoto que ele, o Severino pegou na bola. Aí daqui a pouco pegou outro, ontem. Aí começa a falar um outro assunto, quando esse outro jogador passou a bola, aí ele começa a falar, narrar Aí, para pessoas que não conhecem o time, não conhecem. Pô, como é o nome daquele número 8 que nunca o cara fala o nome dele? Uhum. Sim. Existe isso. Se você virem três perguntas para encerrar, tá? E duas delas juntas. O que é um Corinthians e Palmeiras para o senhor? E o que o senhor espera do William e desse atual Corinthians para o jogo de sábado lá na Neoquímica Arena? O que eu espero do Willian? Né? Eu espero do Willian a entrega que ele sempre entregou, que ele não mude nada do que ele... O que ele sendo o que ele é o ideal. Né? Uhum. É um bom caráter, um bom atleta, joga bem, entendeu? Isso eu não estou falando como pai, não. Quem credencia ele jogar são os clubes onde ele já passou que falam dele. Tá? Isso daí que eu espero do Ira. Corinthians e Palmeiras, cara, isso aí desde pequeno. Desde pequeno. Quando você tinha... Eu sou do tempo que você tinha Rivelino, Lance, e aí você tinha alguns jogadores lá, e o Palmeiras tinha Ademir da Guia, Dudu, Leivinha, e era o jogo do domingo, né? Só que na época era um jogo uma vez por mês. Hoje em dia, cada uma semana joga duas vezes. Perdeu um pouquinho a graça, né? E a rivalidade ficou um pouco agressiva. Mas esse daí vai ser. Tem bastante coisa boa nele, né? Não, lógico, com certeza. É a mesma coisa você pegar Barcelona e Real Madrid, entendeu? Pegar os grandes Sim. clássicos, né? Fla-Flu, né? Entendeu? Esses são os grandes clássicos. Ah, não, sim, sim, Corinthians e Palmeiras. mas eu digo mais assim, esse jogo de sábado, assim, porque pelo que está acontecendo agora, o Corinthians, o Silvinho Isso, meio que mas balançando, o Palmeiras no meio ali de uma decisão de Libertadores, o Corinthians precisa então, vencer em casa. né, e para você ver, né, logo no começo, se você perguntasse desse jogo aí, no começo do campeonato, aí no começo do ano, que o Corinthians não vinham bem, era um jogo de um time só, né? Geralmente os caras falam. Sim, Agora, com, com o corpo que o Corinthians se tornou, olha o tamanho do clássico como ficou, né? Entendeu? sim, Ficou muito bom. sim. Seu Severino, e fazer a última pergunta aqui. Em breve, a gente não sabe quando ainda, mas a torcida vai voltar aos estádios
a gente vai ter um jogo ali na Neoquímica Arena lotado e a torcida do Corinthians vai gritar o nome do William, né? Porque hoje a grande estrela do time, né? Camisa 10 e tal. No dia que isso acontecer, eu vi o senhor falando lá no documentário da família do senhor sobre o William, né? O senhor ficou emocionado falando sobre a relação do Corinthians e tal. No dia que isso acontecer, que o senhor estiver lá na arquibancada, na Neoquímica Arena, imagino que num camarote, porque hoje o senhor é pai de uma estrela, né? Quer dizer, o senhor é pai de uma estrela há muitos anos, né? Mas quando isso acontecer, ver o William jogando em casa, num lugar que imagino que ele deva ter treinado lá em Itaquera antes de ser estádio, né? Não, lógico, isso, é lá mesmo, né? Treinou bastante lá. Ver exatamente no mesmo lugar, a torcida gritando o nome dele, ele com a camisa 10 do Corinthians, aquele clima que tá todo mundo muito ansioso para que a gente volte a viver essas coisas, né? O que vai passar pela sua cabeça? Como que o senhor acha que vai lidar com esse momento? Assim, a emoção de ver isso? Com certeza vai ter a emoção, né? A emoção, vai ter aquela leitura, né? De o que a gente sofreu para chegar onde chegou, que quando ia lá treinar, né? Nesse lugar que era um CT apenas, né? E hoje todo mundo gritando. E aí eu vou fazer um sinal assim de paz e amor, V de vitória, V de que eu vou lá e estarei lá. Boa, seu Severino. Obrigado. Agradeço o senhor. Aliás, se o senhor quiser falar um pouquinho sobre seu podcast, eu posso publicar na matéria. Se o senhor quiser contar um pouquinho sobre como que está sendo, quais pessoas o senhor deve receber, se o senhor Não, isso aí é quiser, o bacana. espaço Eu está gostaria aberto. de falar. Isso aí é um trabalho que, com a assessoria que eu tenho aqui do Silas e do Samuel, a gente está montando isso aqui. E eu tenho umas entrevistas já de pessoas de network, né, de pessoas de influências muito bacana. Eu já tenho alguns agendados aí, né? Mas é o pessoal do mundo do futebol. Então, tem pessoas do futebol, por exemplo, tem um grande vendedor que hoje ele foi o grande vendedor, inclusive ele fez uma venda do Neymar para o Barcelona. Hoje ele é só vendedor, não trabalha mais com futebol. E aí tem pessoas influentes, né? Eu tenho um diretor de uma escola que ainda vou entrevistá-lo, mas a escola dele é particular e que disputa todos os campeonatos no Brasil e internacionalmente, que fala muito de esporte. E a gente vai falando para não a ideia é justamente para falar nessa primeira, né, falar mais de esporte e relativamente do Corinthians e da pessoa que é e quem é o Severino, fora o pai do William, né? Não ser só o pai do William. Sim. Tá? Isso incomoda o senhor? Não me incomoda nem um pouco, né? Isso aí é muito bacana. Você ser pai de uma estrela, tudo. Até porque, assim, ó, quando você quer ser... tem um ditado bíblico, né? Que quando você quer ser o primeiro, seja o último e tal. E, às vezes, as pessoas não entendem. Que nem quando dizem, né? Que o William é o 10, que o William é a estrela do Corinthians, você pode ter certeza que se perder umas 3 aí, é nós que vamos ser os primeiros a ser cobrados. O podcast já está no ar, já? Já Já. tem episódio no ar? Não, ainda não. Já tem algumas gravações, né? Tá. Vocês estão... Quando que o senhor lança no ar? Em outubro vai ser lançado, aí o William vai ser entrevistado, Marcos Mota, Andrei Sanches, Felipe Prior, tá? Tiago Tecar, Malaquias. Pô, se isso vai tirar emprego aí do jornalista. Antônio Neto, Beija. O Benjamin Bach? Isso. Pô, o senhor vai derrubar todo mundo aí. O senhor vai derrubar tudo. O podcast do senhor vai derrubar toda a concorrência. Vamos ver aí. Pô, seu Severino, queria agradecer o senhor pelo tempo que o senhor disponibilizou. Também agradecer o senhor aí por ter falado sobre sua vida. Sei que perguntei algumas coisas pessoais para o senhor. Obrigado mesmo aí
Ó, registra isso, né? Isso aí é um sonho, não sei se acontece, mas eu vou fazer de tudo para que... Porque a gente também tem... Eu tenho a incumbência de, às vezes, você entrevistar pessoas negras de alto escalão, tudo para mostrar para as pessoas negras que estão lá embaixo que ela pode, né? Eu não sei. Eu estou te falando isso agora, pode ser que não aconteça. E isso que eu vou te falar é muito, mas muito difícil que aconteça. Mas eu acho que eu vou estar lá um dia. Eu vou ainda entrevistar o Obama. Obama? Você vai ver. Pode anotar aí. Tá anotado. Quando o senhor entrevistar, eu vou relembrar o senhor aqui da nossa entrevista com o Obama. Valeu? Beleza? Valeu, seu Severino. Obrigado, uma boa tarde para o senhor e valeu mesmo aí por topar meu convite. Qual?